Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí responder, né, o Ronaldo do Analisando as Escrituras, né, ou Distorcendo as Escrituras, né? Pessoal, porque eu vou falar algumas coisas aqui, né? Eu vi o vídeo recentemente dele aqui, ele sentiu, né? Porque viu que as minhas respostas foram autênticas, corretas, embasadas e tentou fazer 2 vídeos aqui no canal dele, né? Então, pessoal, já peço para que vocês já curtam esse vídeo aqui, tá bom? Já curtam o vídeo e inscrevam-se no canal, certo, pessoal? Então, o Ronaldo aqui do Distorcendo as Escrituras, né? Ele falou alguns termos lá que, né, no último, não achei legal, no último vídeo dele, então vou me referir da mesma forma, porque assim, eu dou respeito a quem dá respeito, eu sou educado a quem é educado, normal. Porque lá falou assim, crentes, cauterizados, embutidos, mente embutida, mente... Falou um monte de ad hominem ali, eu não gostei. Segundo, ele não citou meus argumentos, não mostrou, nem interagiu nem por um momento com os meus argumentos, tá? No blog e no canal. Vejam lá que ele somente aparece ele. Ele em nenhum momento mostra os prints do meu artigo do blog, nem do vídeo. Ele simplesmente alega, faz a alegação dele, distorce não só as escrituras, como distorce os meus argumentos. Esse pessoal aqui, pessoal, é uma piada, né? Antônio Miranda, esse pessoal, eles manipulam, de certa forma, alguns versículos, para distorcer. Eu não sou, acho que você não me conhece, meu amigo, não me conhece, porque eu já tenho tempos aí de responder céticos, tá? Então, ataque, coisas assim pessoais, correto, ele aqui parece educado. Então, respondo educadamente também, mas os seguidores não foram assim, né, tanto, tá? Então, peço aqui, pessoal, muita atenção, porque isso aqui vai ser um aulão, pessoal, tá? Vai ser um aulão. Vamos ver aqui o que ele fala, né? Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo anterior eu falei que o canal Logos Apologética, inclusive eu peço perdão que eu chamei de Arena Apologética. Confundi com Arena, é Logos. Você sabe que eu sou meio retardado para nomes, né? Então foi só uma confusãozinha. Mas eu falei que o canal Logos Apologética, ele argumentou que aquele versículo de Mateus 24, quando Jesus fala assim, e se alguém disser que me viu no deserto, não acrediteis. Ele falou que não vale para Paulo, né? Porque Paulo, bem no deserto, ele falou que teve uma visão de Jesus. É engraçado, né, que Jesus diz uma coisa claramente, mas aí quando se refere a Paulo, ele não vale. Não, amadinho. Jesus não estava falando disso. Meu amigo, o que você faz aqui não é exegese, é exegese, tá? Porque nós vamos ver isso aqui. Nenhum comentarista concorda com essas alegações, que eu nunca vi, ninguém. O que eu acho engraçado desse pessoal de YouTube é assim, pessoal, muita gente não vai, porque esse público dele não vai lá no meu artigo e vai refutar, vai ler. Não, eles vão ver vídeo, porque vídeo é fácil, é simplista, você vê ali, você não precisa pensar, é simples. Não, pessoal, o artigo você tem que interagir. É engraçado, ele fala assim, a pessoa escreveu um textão. Não é escrever um textão, meu amigo, é argumento e é embasado. Eu citei comentários, eu citei dicionários. Tá? Engraçado, pessoal, veja, o amigo aqui não mostra o que eu falei, mostra o que ele está falando, tá? É diferente, tá? Respeito aqui o Ronaldo aqui, tá? Enfim. Agora, ele argumentou que esse versículo não serve para Paulo, não se refere a Paulo, porque Jesus estava falando de falsos messias e falsos cristos. Beleza, vamos analisar então esse argumento agora com a bolsa. Vamos. Que vai melhorar o entendimento de vocês e também o dele. Se ele quiser fazer uma refutação a esse vídeo, eu aguardo, tá? Com todo o carinho do mundo. Paulo, já fiz, só que acontece, não adianta fazer se você não interagir com o meu, não mostrar o que eu já expliquei no blog e no canal. Não é você resumir o que eu falei, aí não dá, você está simplesmente interpretando o que eu falei. Eu dei respostas bem claras, bem simples e óbvias, mas o seu público não vai saber, porque eles não estão sabendo do meu blog, o meu blog é logosapologética.com, certo? Está lá tudo explicado. Até porque eu analiso argumento, tá? Não pessoas. Em Mateus 24, no versículo 5, é o que ele está citando, que fala assim, ó. Desculpe que minha canetinha está um pouco fraca, eu escrevi até um pouco maior, tá? Mas eu vou lendo junto com vocês, tá? Que algumas pessoas reclamam que não conseguem enxergar o que eu escrevo. Então vamos lá. Muitos, no plural, virão em meu nome. O que é em meu nome? É em nome de Jesus, concordam? Dizendo, eu sou o Cristo. Então, no argumento do Arena não, Logos Apologética lá do Emerson, ele fala que aqui Jesus está se referindo a falsos messias, porque viriam muitas pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Então é disso que Jesus estava falando.
Mas só que aí nós temos um probleminha aqui, pessoal. Porque esses falsos messias ou falsos cristos, eles viriam em nome de Jesus. Então, aqui, vejam bem aqui, pessoal. Peço para que vocês prestem bem atenção, tá? É muito importante isso aqui. eu vou imaginar a segunda cena, a seguinte cena. Imagina que chega lá em Jerusalém uma pessoa dizendo que é o Messias, que é o Cristo. O Pai me enviou, eu sou o Cristo. Creia em mim, eu sou o Cristo. Só que esse Cristo, segundo Jesus, ele ia dizer que veio em nome de Cristo. Eu sou Jesus, o Cristo, e eu vim em nome de Cristo. É claro que não ia colar, né, pessoal? Porque como é que alguém vai vir em nome de Cristo dizendo que é o Cristo? Cristo vem em seu próprio nome, eu sou o Cristo. Ele não precisa vir em nome de Cristo. O próprio Jesus na Bíblia nunca falou que veio em nome de Cristo, ele falava que ele era o Cristo. Ele falava que ele veio em nome do Pai. O Pai que me enviou, não sei o quê. Então, se eu for tomar esse argumento e essa análise do Emerson, lá do Logos Apologética, eu estou dizendo que Jesus é um completo idiota. Com todo respeito É impressionante a distorção que faz aqui. Viu? à fé cristã. Porque ele está dizendo que vai vir alguém em nome dele, dizendo ser ele. É o mesmo que eu chegar aqui para vocês, pessoal. Eu sou o professor Sabino e eu vim em nome do professor Sabino. Olha a comparação. Se eu vim em nome do professor Sabino, é óbvio que eu não sou o Sabino. Isso é estúpido. Isso é imbecil. Não dá para ver aqui, ó. Muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo. Então por que Cristo disse essa frase aqui contraditória? Vamos tentar entender, pessoal? Vamos lá. Contraditório. Eu estou deixando passar aqui, pessoal, para mostrar que eu não estou editando, que eu não estou cortando, tá? A palavra Cristo, em grego, deixa eu escrever aqui para vocês. Eu comecei errado aqui. Christos, em grego, ela não significa o Cristo como nós temos em português. Porque no entendimento dos cristãos, que nem o Emerson, ele entende que Cristo se refere ao Messias. Ah, então Cristo é o Messias, tá vendo? Olha só, eu distorcendo o que eu falei. Eu nunca falei isso. Nunca falei isso, tá? Por favor, não distorça o que eu falei. Então Jesus está falando de falsos messias, amadinho. A palavra Cristo em Nesse contexto, será que é mesmo? grego, ela é literalmente ungir. Eu estou deixando Ela passar. vem de uma raiz que é Christos, krios, se eu não estou enganado, em grego, que significa literalmente ungir. Ela é o equivalente de machia em hebraico, que vem da palavra machá. Machá é derramar óleo sobre. Então é literalmente ungido, tá? E o que é ungir, pessoal? Deixa eu colocar até aqui ungido em vez de ungir, tá? Ungir é o verbo, né? Deixa eu colocar aqui substantivo, ungido. Fica mais fácil o entendimento. E o que era o ungido, pessoal? Era o Messias? Não. Não na concepção cristã que as pessoas têm hoje. Um ungido era alguém que era ungido por Deus, através de um profeta ou algo do tipo, para cumprir uma missão específica do próprio Deus. Quer dizer que Deus mandou ungir aquela pessoa para fazer uma tarefa, um propósito divino. Ou seja, essa pessoa, só tirar uma mosquinha. Pessoal, vamos responder já aqui no caso, né? Já fiz o esboço aqui completo dessas ligações dele. Pessoal, recomendo aqui para vocês, se vocês querem se aprofundar mesmo, tem aqui o nosso e-book, tá? Guia, no manual das questões polêmicas e difíceis da Bíblia, tá bom, pessoal? O link oficial está aqui na descrição também e no artigo, tá tudo aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele já faz aqui, vamos analisar o que falou aqui no caso, né? Mateus 24, 26 faz parte de um discurso escatológico de Jesus. Ou seja, essa pessoa, ela seria ungida com óleo para fazer um propósito. Por exemplo, os levitas eram ungidos, eles tinham o propósito de servir a Deus no templo. Então Deus escolheu os levitas para eles poderem trabalhar no templo, então eles eram ungidos. Os reis de Israel eram ungidos, porque eles tinham a missão de governar Israel, então o profeta ia lá e colocava óleo na cabeça deles, como por exemplo o rei Saul, o rei Davi e assim por diante. Então, pessoal, vamos continuar aqui a resposta, né? Vamos analisar aqui o contexto, tá? O contexto de Mateus 24 deixa claro que Jesus está falando de falsos messias e falsos cristos que apareceriam tentando enganar os eleitos. Paulo nunca se identificou como Messias ou Cristo. É isso que eu quero desafiar o Ronaldo, tá? Eu desafio o Ronaldo aí a Paulo falar, né, que eu sou Cristo,
Não, eu estou vindo, não, né? Eu sou Cristo, eu sou Messias, eu Amashia, I sou Christos, né? Então, eu quero que ele me prove isso que Paulo falou. Não que Paulo teve atitudes, no caso, como nós vamos ver mais adiante, Paulo agiu, no caso, como autoridade de Cristo, como apóstolo, tá? Paulo nunca se identificou como Messias ou Cristo. Pelo contrário, ele pregou consistentemente que Jesus é o Cristo ressuscitado. Olha lá em 1 Coríntios 15, 3 a 8. Então, Ronaldo, você que está tirando aí versículos do contexto, por que você não menciona isso aqui? Que é engraçado, na sua distorção, na sua interpretação, que eu não vejo ninguém falar isso, como que Paulo se diz o Messias, Paulo se diz aí o Cristo, Paulo se diz aí como você está falando o Messias, sendo que ele enfatizou que Cristo é o Messias, Cristo é o Senhor, está escrito aqui, né, em 1 Coríntios, certo? Tá? A visão de Paulo no caminho para Damasco, Atos 9, 3 ao 6, não se enquadra no contexto de Mateus 24. Jesus, no texto de Mateus, alerta sobre reivindicações públicas de aparições messiânicas, como eis que ele está no deserto ou eis que ele está nos aposentos. A experiência de Paulo foi uma visão pessoal, não um anúncio público para ter seguidores a um falso Messias. Então, pessoal, vejam essas explicações que eu estou dando aqui, porque o Ronaldo pode falar em interpretação dele que eu estou falando. Não, vejam o original que eu estou falando. Os seguidores dele, não quero ver se eles vão conseguir refutar aqui o original que eu estou falando, aqui no caso, tá? Ponto por ponto. A harmonia bíblica. A experiência de Paulo é validada por outros apóstolos pela igreja primitiva. Está tudo aqui, ó. Se fosse um evento contraditório aos ensinamentos de Jesus, seria improvável que os apóstolos tivessem aceitado e reconhecido Paulo como um enviado de Cristo. Então é engraçado na cabeça desse pessoal aí de YouTube, eles acham que descobriram a contradição que ninguém viu, né? Nossa, uma contradição. Vocês acham que seria muito engraçado, né, se Paulo ali, os escritores, os primeiros cristãos, tivessem permitido essa óbvia e clara contradição que somente Ronaldo percebeu, né? Não, que Paulo realmente está contradizendo aqui Jesus. O evangelho de Paulo é outro, diferente de Jesus. Que é isso, né, pessoal? Eminentes eruditos e cristãos de alto porte intelectual discutiram disso na história inteira. Ninguém falou isso, tá? Somente esses palpiteiros aí que querem ganhar likes e views no YouTube, né, tal. Paulo não alegou ser Cristo, já pedi para provar isso. Jesus alerta contra falsos profetas e messias no contexto escatológico, enquanto Paulo pregou o evangelho de Cristo. A tentativa de Ronaldo de vincular Mateus 24 e 26 à visão de Paulo no deserto é falaciosa, pois ignora o contexto claro do discurso escatológico de Jesus. A interpretação de que Mateus 24 e 26 refere-se exclusivamente a falsos cristos e falsos messias é amplamente aceita pela exegese bíblica. Portanto, a aplicação de versículo a Paulo é injustificada e fora do contexto. Ou seja, o distorcendo as escrituras aqui faz o seu sucesso. Ele aplica uma coisa que não existe, tá? Ele pode falar, pode tentar fazer outro vídeo, mas isso não vai mudar o fato, pessoal. Não há contradição. Ele vai tentar fazer outro vídeo aqui. Estou sabendo. Esse pessoal tem medo de perder vídeo, tem medo de perder like, né? Perder vídeo. Mas é engraçado que eles não interagem. Eu quero que eles me mostrem que acadêmicos concordam com ele. Eu quero que o Ronaldo me mostre que acadêmicos concordam com ele. Eu quero que ele me cite fontes, comentários, não palpite, comentários. E mostre o que eu estou falando aqui. Não mencione, mostre o meu texto aqui, mostre o meu esboço, tá? Aqui muitos dirão em meu nome, tá? O autor do vídeo afirma que Mateus 24, 5 não pode se referir a falso Messias, pois seria contraditório alguém que visse em nome de Cristo dizendo ser o próprio Cristo. Aí que ele faz a confusão, né? A expressão em meu nome, no contexto judaico-cristão, não se limita a uma representação literal, tá? Messias, ungido, vários foram ungidos, óbvio, né? Mas Messias, só um é Messias, tá? Mashiach, tá? Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, porque somente ele é o Filho de Deus. Tá? O Ronaldo nega tudo isso, mas ele faz uma embrulhada exegética. Então, é óbvio que Jesus é o Messias. No Antigo Testamento profetizou isso. Então, Paulo nunca falou que ele estava sendo o Messias. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Não. Ele dizia que ele vinha ali como apóstolo, fazendo a obra cristã que Cristo mandou. Ela pode significar agir com autoridade atribuída ou associada a alguém. Muitos intérpretes, como D.A. Carson ou Craig Kinnear,
entende que em meu nome, em Mateus 24:5, se refere a pessoas que usariam a autoridade ou identidade de Cristo para enganar. Tá entendendo? Aqui vamos mais fundo, tá, pessoal? É um aulão isso aqui, tá? Aulão. Então, a crítica de que um falso Messias não poderia vir em nome de Cristo demonstra uma leitura simplista do texto. No contexto histórico e linguístico, falsos profetas frequentemente associavam suas alegações a figuras ou títulos conhecidos para obter credibilidade. Assim, em meu nome poderia significar pessoas dizendo falsamente que eram enviados ou representantes de Cristo. Aí vamos ver aqui, vamos ver o que diz A.T. Robertson, tá? Um grande erudito do grego, tá? Em meu nome, epito onomatimou. Eles se arrogarão falsas reivindicações de messianismo com base no nome do próprio Cristo. Joséfo, isso o Ronaldo não fala, ó, em Guerras Judaicas, cita falsos cristos como uma das razões para a explosão contra Roma que levou à destruição da cidade. Cada novo herói era acolhido pelas massas, incluindo Barcobes, né? Barcobes, eu sou o Messias, cada um deles diria. Ou seja, ali dentro do primeiro século, alguns se arvoraram também. Eu sou o Messias, Tá? Só que o Messias bíblico não seria político somente, sabe? Não seria nesse sentido. Não vou falar mais sobre isso. Aí ele vai falar aqui que mais surgiram outras pessoas na atualidade, tá? E anos mais recentes, tal. Literalmente, sobre meu nome, tá? Em meu nome, sobre meu nome. Ou seja, com base na autoridade de, fundamentando suas reivindicações no título de Messias. Ou seja, Jesus está falando que viriam ali pessoas dizendo, reivindicando o título de Messias. Se arvorando ser o Messias. Não ser ele, ser o Messias. A argumentação apresentada apresenta uma confusão entre as diferentes formas de nome que aparecem nas Escrituras. Vamos analisar as falas de Jesus. Então vamos lá. Jesus em relação ao nome, como isso se aplica à afirmação de que alguém viria em nome de Cristo e se declararia o Messias. Como falamos, Paulo nunca falou que ele é o Messias. Ele pode ter dito que ele é ungido. Ungido não significa Messias, tá? Totalmente diferente. Ungido é uma pessoa como um rei, abençoado corretamente, ungido pelos apóstolos, corretamente, tá? Não estou falando de seitas, não. Estou falando disso, não. Estou falando de ali na Bíblia, ungidas mesmo, certo? Então, são pessoas que têm atividade, o trabalho, o ministério, o apostolado, de divulgar o evangelho, apóstolo, tá? Mas Messias é só um. Né? Ou seja, tentariam se fazer passar pelo Messias. O aviso de Mateus 24:5 aplica-se em primeiro lugar à queda de Jerusalém à nação judaica, e a nação judaica que era muito suscetível a esse tipo de engano. Nos tempos dos apóstolos, surgiram muitos falsos messias. Tá? Veja Joséfo aqui, tá a citação. Ó. Mais tarde, Mateus, em termos inequívocos, nosso Senhor fala de sua segunda vinda. Então aqui já falamos sobre isso, acho que vai repetir no caso, no nome, o simbólico, aqueles que alegam ser Messias, fazendo isso alegando a autoridade no nome de Cristo, utilizando esse nome como meio para enganar, como foi o caso de muitos falsos mestres e profetas que surgiram ao longo da história. De fato, Jesus de fato falou que ele veio em nome do Pai, ou seja, ele vinha com a autoridade do Pai como ser enviado. Isso é muito diferente de alguém dizendo ser ele próprio. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tá? Isso é outro assunto, mas o Ronaldo não entende isso. Ele vai pensar somente nesse aspecto. Mas Jesus é Deus, ele é a segunda, Deus encarnado. Além disso, em Mateus 24, Jesus alerta para o engano de falsos cristos e falsos profetas, indicando que a vinda deles seria uma tentativa de distorcer a verdade do Evangelho, fazendo com que as pessoas acreditassem em cristos falsos, ou seja, em pessoas que alegam ser o Messias, mas que não são. Portanto, a crítica feita na análise minha aqui, no caso que eu fiz, carece de compreensão e contexto bíblico. A diferença entre vir em meu nome e eu sou o Cristo é uma questão de autoridade e função, não uma contradição. Tá entendendo, Paulo? Ronaldo? Quando Jesus fala que muitos virão em meu nome, ele está prevendo o surgimento de impostores que se utilizariam de seu nome e título para enganar, algo que não contradiz a identidade de Cristo como Messias. Tá? Então, o Ronaldo pode falar aí que for, mas ele não vai conseguir me mostrar outras pessoas que concordam com ele, sabe? Sempre tem esse pessoal de YouTube que acha que descobriram a cereja ali, né? Descobri uma coisa que ninguém concorda com isso, ninguém. O Tonho Miranda, que é seu amigo, que você admira aí no caso, você admira? Foi desmascarado porque ele não mostrou ali no comentário do Champlin a parte 4, que realmente prova o correto entendimento do Rétema lá, né? De Romanos 11:12. Que diz ali, né? Eu já falei sobre isso, você menciona acho que no outro vídeo que você fez aí, né? Mas vou incluir aqui também.
Você insiste aí que lá se diz derrota, né, no sentido militar. Nenhum comentarista diz isso. Só esse palpiteiro aí de YouTube, o Antônio Miranda, que ninguém conhece. Aí ele diz lá, não, rétema significa derrota. Só que no final do versículo diz plenitude. Plenitude é um contraponto da palavra ali diminuição, que é o correto ali, né? Dizendo. Não é que está errado da palavra derrota ali em Romanos. Não está errado. O errado está a conclusão, o entendimento que vocês têm. Não é derrota militar no ano 70, nada disso. Porque não está falando de outros lugares, ele não está falando nada disso. Então está falando ali de diminuição, já falamos sobre isso, tá? Então aqui, o Ronaldo afirma que se alguém diz eu vim em nome de Cristo, isso implica que essa pessoa não seria de fato o Cristo, mas estaria usando o nome de Cristo para se apresentar como Messias. Ele compara isso com o exemplo de alguém dizendo eu sou o professor Sabino e vim em nome do professor Sabino, argumentando que essa contradição tornaria o discurso absurdo. Porém, a alegação de Ronaldo parece basear em uma interpretação errônea do que significa vir em nome de Cristo e o que Jesus estava realmente dizendo em Mateus 24:5. Aqui, ó. Já falamos sobre isso, mas vamos retificar, tá? A expressão em meu nome não significa que a pessoa seja o próprio Cristo, mas que ela esteja usando o nome de Cristo de maneira autoritária como alguém que o representa. Em Mateus 24, Jesus está se referindo a impostores ou falsos cristos, ou que usariam seu nome para enganar as pessoas. Ou seja, eles diriam, eu sou o Cristo, mas não seria um Cristo verdadeiro, certo? Essa expressão, portanto, tem o significado de agir em nome de, ou sobre, né? Ou seja, representando ou alegando ser verdadeiro Messias, certo? Jesus, de fato, se identificava como Cristo, o Messias, mas ele nunca disse que viria em nome de Cristo. A alegação de Ronaldo ignora o contexto que Jesus alerta para os falsos Messias que surgiriam, usando seu nome. O que Jesus diz é que esses falsos Messias apareceriam dizendo ser ele, mas sem ser o verdadeiro Cristo e, portanto, enganarão as pessoas. Está entendendo, pessoal? Então tem a ver com Paulo. Vamos lá aqui. A comparação feita por Ronaldo entre eu sou o professor Sabino e vim em nome do professor Sabino não se aplica ao contexto de Mateus 24. Jesus não está dizendo eu sou o Cristo e em seguida alertando para falsos messias, mas sim avisando que outros, usando o nome de Cristo, não em nome de Cristo, se passariam por ele, proclamando-se como o Cristo Messias, mas enganando as pessoas. Tá, pessoal? Portanto, a alegação de Ronaldo a sugerir que Jesus estava se contradizendo ao afirmar que muitos virão em meu nome se baseia em uma má interpretação do que significa a expressão em meu nome. Jesus não estava negando que ele era o Cristo, mas estava alertando para o surgimento de impostores que se passariam por ele, utilizando o seu nome para enganar a muitos. Em resumo, a passagem de Mateus 24:5 não contém contradição. Jesus estava apenas alertando seus seguidores sobre falsos messias que viriam em seu nome, proclamando ser o Cristo, mas não seriam. Muitos enganadores virão dizendo que são Cristo, o Messias. Jesus não quer dizer que eles fingirão ser ele, tá, especificamente. Então, pessoal, tudo isso aqui já está muito mais completo no meu blog, tá? No artigo já estão vendo lá. Olha que interessante, ó. A história registra exemplos de pessoas que alegaram ser o prometido depois que o ministério terrestre de Jesus terminou. Um desses falsos messias, Simão Bar Kokhba, já falamos sobre isso ali, falhou em uma tentativa de se revoltar contra Roma em 335 d.C. Jesus não quer que seus seguidores sejam pegos em nenhum engano tolo, tá? Já falamos sobre isso, olha Ronaldo, eu já expliquei sobre isso, ó. Porque ele argumenta, o Ronaldo argumenta que Cristo em grego significa apenas ungido e não tem necessariamente conotação de Messias. Embora seja correto que Cristo, ou Christos, derive do verbo grego krió, né, ungir, no contexto do Novo Testamento, ele é amplamente entendido como uma referência messiânica específica. O título de Cristo é aplicado exclusivamente a Jesus, conectando-o às expectativas messiânicas judaicas. Está tudo aqui, ó. Textos como Mateus 16,16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, evidenciam que Cristo não era apenas usado genericamente, mas como título messiânico que indicava o Salvador prometido. A tentativa de generalizar o termo Cristo como qualquer ungido desconsidera seu uso no Novo Testamento como título exclusivo para Jesus, tá? Então aqui ele fala que a alegação de Ronaldo parte de uma confusão sobre o conceito de ungido, em grego Christos, em hebraico Mashiach, e como ele é usado na Bíblia para descrever diferentes figuras, como reis, profetas, até mesmo Ciro, o rei persa. Ele argumenta que o termo ungido não é sinônimo de Messias Salvador, como alguns cristãos entendem, cita Isaías 45:1 para afirmar que ungido pode se referir a uma pessoa que não é o Messias, mas alguém com uma missão específica de Deus, como o rei Ciro. Vamos ver o que ele vai falar aqui.
A maior prova de que ungido não é o Messias, Salvador, como o Emerson entende, está aqui, ó. Isaías 45, 1. Preste atenção. Assim diz Deus ao seu ungido. Ó, que Deus está falando com ungido, ó, com Cristo, só que em hebraico. Não Messias. A Ciro, que tomei pela destra, a fim de subjugar a ele as nações e desarmar reis. Então, quem que Deus está chamando de ungido? Não no sentido mesmo Messias ungido que foi Jesus. Totalmente diferente, vamos falar. Aqui, Ciro, que era um rei que não era israelita. Era um rei de um povo que estava subjugando Israel. Mas Deus chamou ele de quê? De Cristos, de ungido. Para quê? Para ele subjugar as nações, fazer a missão dele, libertar o povo hebreu, etc, etc, etc. Então, Cristo foi um enviado por Deus para poder libertar o povo hebreu que estava ali no cativeiro desde o período babilônico. Então, aqui tá, o que a gente já falou sobre isso, né? A palavra ungido, o termo ungido, realmente se refere à ideia de ser escolhido, ou consagrado para uma tarefa ou missão específica. O que pode incluir pessoas como reis, como Saul e Davi, ou sacerdotes. Porém, o conceito de Cristo ou Messias no Novo Testamento é mais do que simplesmente alguém ungido para uma tarefa específica. O Messias é alguém enviado por Deus para cumprir a missão divina de salvação, da salvação, o que inclui, mas não se limita, à libertação política ou nacional. Tá? Olha só. A citação de Isaías 45:1 é uma referência ao rei persa Ciro, já falamos sobre isso. No entanto, isso não diminui o fato de que o termo ungido tem um significado mais amplo do que pode se referir a qualquer pessoa escolhida por Deus para cumprir um propósito específico. A diferença crucial entre Ciro e o Cristo Messias é que Ciro não foi enviado para trazer a salvação espiritual ao povo de Deus, mas apenas para libertá-los do cativeiro. Está entendendo? Cristo tem esse sentido de alguém que é enviado por Deus para cumprir uma missão. Tanto que Ciro, que era um rei da Pérsia, não era israelita, não seguia o Deus de Israel, não seguia a Torá, Deus está chamando ele do quê? De Cristo. Porque Deus que enviou Ciro para destruir a Babilônia e para libertar o seu povo ali do cativeiro. Vocês estão notando? Mas não era uma missão salvífica, como nós falamos, né? Salvífica espiritual. Tá? Totalmente diferente da missão de Cristo. Então a palavra Cristo não é exatamente o Messias, como o Emerson está pensando. Cristo é Opa! alguém que se diz ungido. Eu nunca falei que Cristo significa... Opa! Não falei isso, tá? Já expliquei isso agora. Não falei que Cristo significa Messias, tal, somente isso. Falei que outras pessoas que podem ser ungidas também. Só que a missão de Cristo é única. E ungiu para pregar a palavra aos gentios. Foi exatamente o que Paulo falou. Ah, então Paulo está querendo dizer, ele me ungiu para ser o Cristo, ou eu sou o Cristo para enviar o Evangelho às nações? Não é isso que está dizendo o texto, pessoal, de forma alguma. Deus me enviou para pregar a palavra aos gentios. Ele chega a usar um versículo do Velho Testamento, Paulo, que também é aplicado a Jesus, ele aplica. Tá, vamos lá então. Né? Já falamos aqui a função do ungido, o Messias no contexto cristão, tal, já falamos sobre isso, tá? Além disso, Jesus é sim o ungido de Deus, mas sua unção vai além, já falamos sobre isso, que a missão é totalmente diferente. Portanto, a alegação de Ronaldo de que o termo ungido refutaria Jesus como Messias Salvador não se sustenta, pois o conceito de Messias no cristianismo é mais amplo e mais profundo. Já falamos sobre isso, tá? Que minuto que está aqui? Porque eu marquei um minuto aqui para referenciar, tá? O livro de Isaías é profético e repleto de simbolismo. A profecia sobre Ciro não nega a expectativa messiânica futura, mas antecipa de forma peculiar. Ciro é um instrumento de Deus, usado para cumprir um propósito específico: libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Essa libertação é vista como um ato de redenção divina. É aquele tipo e antitipo, né? Um prenúncio da libertação final prometida pelo Messias. Ciro não é um Messias, mas um tipo messiânico. Davi também é um tipo messiânico. Um prelúdio de que o Messias verdadeiro faria uma escala muito maior e definitiva. Tá? Então, olha só. É isso aí mesmo, tá? Fica assim mesmo. E aí, Emerson, como é que fica? Como é que fica? Que eu expliquei tudo isso no artigo e no vídeo, você não mostrou o que eu falei. Você citou a sua interpretação do que eu falei, mas você não mostrou os meus argumentos, tá? Isso é muito dose. Eu já estou mostrando seus argumentos aqui, tá? Quem que é o enviado de Deus? É Jesus ou Paulo?
Cada um com contexto diferente. Jesus é o Messias, Redentor, Salvador. Paulo nunca se arvorou Salvador e Messias. Tá? Paulo simplesmente é um apóstolo. Complicado, né, pessoal? Então, quando Jesus fala que virão... Complicado é fazer essa distorção, né? Os cristos em nome dele, é claro que ele não está falando do Cristo no sentido de Messias. Ele está falando de falsos ungidos ou falsos enviados. Olha, eu vim em nome de Cristo pregar para vocês. Porque se ele estivesse falando do Messias, seria estúpido. Não tem como vir alguém em nome de alguém dizendo ser esse alguém. Olha, eu sou o Bolsonaro e eu vim enviado pelo Bolsonaro. Eu sou a Xuxa. Nossa, usa comparação aqui, né, meu amigo? Eu vou falar, viu? Onde que eu mencionei aqui? Eu devo ter mencionado aqui no final. Vamos ver aqui, vamos ver. Cadê? Que nesse momento que ele fala ali, né? Eu já vou mencionar isso mais pra frente, logo, tá? Vamos ver aqui onde a gente parou para seguir aqui no caso, né? Então, já falamos sobre isso, que Mateus 24,5 não se refere diretamente a Paulo. O contexto do capítulo é escatológico, já falamos sobre isso. Paulo não afirmou ser Cristo substituiu Jesus, tá? Ao afirmar que Paulo também foi ungido e enviado para pregar aos gentios, o ponto é que Jesus, ao falar de falsos cristos, não está se referindo diretamente ao Messias, o Salvador, que ele próprio é, mas sim a indivíduos que se proclamam como enviados e ungidos de Deus, mas de maneira falsa, tá? Então aqui vemos essa explicação aqui, ó. Não se contradiz, tá? Já falamos sobre isso. Paulo não está criticando para si, já falamos sobre isso, tá? Vamos para o próximo texto aqui. Eu vim em nome da Xuxa. Pelo amor de Deus, né, gente? Com todo respeito, isso aí não existe. Agora vamos ver outra questão. Não existe a distorção. Tem mais um exemplo aqui, ó. Salmo 2:2. Só para deixar bem exemplificado. Salmo 2:2. Salmos é o maior livro da Bíblia, por isso é difícil achar. Que diz assim: os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Deus e o seu ungido, ou Messias, como está aqui na Bíblia de Jerusalém. Aqui Davi está falando de quem? Dele mesmo. Porque ele fala, os reis da terra se insurgem e os príncipes enfrentam Deus e o seu... Mas é impressionante como Paulo ignora o contexto teológico, tipo e antitipo, tá? O salmo é messiânico, tá? Já falamos sobre isso. Ungido. Quando foi que Jesus foi enfrentado por príncipes ou reis, pessoal? Eu sei que eles vão dizer que isso aí é um salmo para Jesus, mas Jesus teve isso na história dele? Está nos evangelhos? Opa, vamos ver o que o Paulo, Ronaldo alegou, né? Então, Ronaldo, já falamos sobre aqui, tá? Já falamos sobre o salmo aqui, falso Cristo, a diferença de Jesus e o Messias, já falamos tudo sobre isso, tá? Agora, ele perguntou, onde está nos evangelhos isso? Está aqui, ó, rejeição pelos líderes religiosos. Jesus foi desafiado e rejeitado pelos fariseus, saduceus. O que o Salmo 2:2 fala? Ó? O Salmo fala de reis e príncipes se rebelando contra Deus, seu ungido. Não é no sentido militar só. É engraçado, esse pessoal pensa tudo no sentido militar, literal da palavra. Pessoal, a Bíblia não é literal. Totalmente, todos os textos são literais. Estou dizendo, todos os textos. Tem vários estilos de linguagem ali, tá? Então é impressionante que o pessoal pega literal e fala, não, ali é uma guerra. Reis e príncipes vão se levantar contra o Messias. Não, pessoal. Então aqui já falamos, ó. Embora originalmente se refira a Davi, os cristãos acreditam que esse salmo também se aplica a Jesus como Messias. No Novo Testamento, Jesus é chamado de ungido de Deus. E o salmo é usado para falar de sua missão e rejeição, como vimos em Atos 4, 25 e 28 e Hebreus 1, 5. Tá? Então acontece. Então esses líderes aqui, lá, no caso, né, ó, falando aqui, religiosos da época, que eram como príncipes espirituais de Israel. Eles questionaram, tá? Olha, fariseus, saduceus, eles questionaram sua autoridade e tentaram desacreditá-lo, como vemos em várias passagens, como em Mateus 23, 13 a 39. Jesus também foi confrontado pelo rei Herodes, como relatado em Lucas 23, 6 ao 12. Herodes, embora não tivesse interesse genuíno em Jesus, o confrontou e zombou dele, antes de enviá-lo de volta para Pilatos. E o próprio Pilatos, governador romano, também é uma figura de autoridade política que se envolveu diretamente no julgamento e na condenação de Jesus, mesmo reconhecendo sua inocência. Isso é descrito em Mateus 27, 11 e 26. Então vocês estão vendo aí, né? Então nós vemos que é mencionado sim, o Salmo 2:2 se cumpre aqui, ó, no Novo Testamento, tá? Os reis da terra mencionados em Salmo 2:2
Esse versículo, que se aplica tanto a Davi quanto a Jesus, fala de toda oposição das autoridades terrenas. A Bíblia usa muito de hipérbole, tá? Paulo, acho que o Ronaldo aqui não sabe. Tá? Autoridades terrenas contra o plano de Deus. Nos evangelhos vemos essa oposição se materializando quando Jesus é rejeitado e crucificado pelas autoridades, tá? Então, tá aí. Perdoe que eu estou fazendo umas faxinas aqui, começa a aparecer inseto aqui, então eu tenho que bater, senão eles aparecem na lente da câmera, tá? Também esse calor tá demais aqui, a gente está com aquela onda de calor de novo aqui em São Paulo, quase batendo 40 graus de novo, começa a aparecer insetinho aqui, mosca, essas coisinhas, tá? Então, a gente vê que Davi também era ungido, Messias. Então, esse é um termo genérico. Não é um termo do Messias, o Cristo que viria, não sei o que, não. É um termo... Já falamos sobre isso, já respondi tudo isso. Até Ciro foi chamado de ungido, etc. Então Jesus está falando aqui de forma genérica, de qualquer um que se diga ungido e enviado, tá? Agora, será que Paulo fazia isso? Ele se portava como se ele fosse o próprio Messias? Já falei sobre isso. Vamos ver aqui, primeiro Colossenses 1:24, tá? Lembrando que eu estou trazendo fundamentos aqui, tá? Do que eu estou falando. Ah, é? Você está trazendo distorções, tirando do contexto, exegese, né? Porque, primeiro, você não mostrou o que eu falei. Eu acho que você vai fazer outro vídeo, você não vai mostrar o que eu estou respondendo. Você vai alegar o que eu estou respondendo. É diferente. Eu quero que o pessoal mostre o que eu estou respondendo aqui com esses esboços. Quero que o pessoal refute esses esboços que eu estou dando aqui. Com isso aqui, com essas fontes. Eu passei, cadê? Aqui, Colossenses 1:24. Olha o que Paulo diz. Inclusive eu fiz um vídeo recente, tá, chamado A Farsa da História de Paulo. Olha só, pessoal, a farsa da história de Paulo. Tá essa modinha picareta, né, pessoal? Desse pessoal trazer essa palavra farsa. É um absurdo, pessoal. Tudo para atrair clique, atrair like, tá? Pessoal, não dá para entender uma coisa dessa, pessoal. É uma falcatrua. Olha, nesse ponto é dose. O Tony Miranda é fuleiro nisso. É pila, nossa. É só incluir a palavra fraude, a farsa. Ficou, não sei quem disseminou isso aí. Se foi o Babino, né? Ou não sei quem lá, essas pessoas Zé Rué Mané aí. Porque parece que eles descobriram algo que ninguém descobriu, né? Eles descobriram algo que nenhum estudioso acadêmico descobriu. Né? Nada. Não, eles não interagem com nenhum argumento meu. Ele fala o que eu falo, mas ele não é realmente falei. Não interage com estudiosos acadêmicos que respondem a isso. Né? Eu mostro que a história de Paulo é um plágio da história de Jesus. Ele descobriu algo que ninguém descobriu em 2000 anos. Isso, nossa, ninguém pensou nisso. Ah, meu amigo, o que é isso, né, amigo? O que é isso, né? Não é, meu amigo. Isso já foi totalmente demonstrado. Isso você está fazendo é uma distorção, uma forçação de barra, que nem o Tony faz, né? Ele queria ser o novo Jesus, o novo Messias. Tanto que ele tinha até um próprio evangelho. Opa! Onde Paulo falou que ele é o Messias, meu amigo? Você está distorcendo e interpretando errado. Paulo nunca afirmou isso, ele ser o Messias, tá? Nós vamos analisar o que ele vai falar aqui. Nunca falou isso, de forma alguma, tá? E eu desafio o Ronaldo aqui a me mostrar um acadêmico que concorda com essa explicação dele. Quantos acadêmicos concordam com essa alegação dele aqui? Né? Sérios. Tá, para quem não sabe. Agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós. E completo, preste atenção, o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, pelo meu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele está completando... Olha lá, a interpretação, distorção dele, né, no caso, né? Nenhum comentarista diz isso, pessoal. Onde ele está tirando essa força? Parece o Antônio Miranda. Ele força uma coisa e acha que ele é um gênio, né? Todas as pessoas acham que é um gênio que descobriu uma coisa que ninguém pensou antes, né? Não, isso é uma forçação de barra, meu filho. Eu quero que você me prove quantos concordam com você. Você tem publicação revista por pares? Eu não estou falando que eu estou transmitindo autoridades, tá? Tem anos de estudos acadêmicos, tá? Então esse pessoal aqui, só é levado a sério por YouTube, tá? Na bolha deles ali, nessa bolinha, ele fala, refutou. Porque, meu amigo, você não mostrou os meus argumentos, você não mostrou os textos que eu citei, você não mostrou o esboço,
Você só fez o vídeo falando. Eu quero que mostre os meus gols com argumentos ali. Tá? Argumentos ali das fontes. Que faltou o sofrimento de Cristo. Aqui o verbo completar, pessoal, é antanaplerô. Antanaplerô. Antanaplerô, que em grego é antanaplerô, que significa completar. Preciso comprar canetinhas novas, minhas canetinhas estão secando já. Completar. E o verbo ali que falta é husterema em grego. Eu vou só colocar em português que a canetinha não vai aguentar, que é falta. O que Paulo está dizendo é que o sacrifício de Cristo não foi completo. Faltava algo. Nossa, de onde você tira daí isso, meu? De onde você conclui isso? Quantos acadêmicos concordam com essa explicação? Esse pessoal se arvora ali, eles interpretam literalmente, fazem uma exegese tremenda, né, no caso. Né? Vamos analisar aqui, pessoal. Então ele fala que Paulo teria afirmado, completado que falta o sofrimento de Cristo, sugerindo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Que absurdo, né? A frase em Colossenses 24 refere-se à identificação de Paulo com o sofrimento de Cristo no contexto de sua missão apostólica. O teólogo F.F. Bruce explica que Paulo não sugere uma insuficiência no sacrifício de Jesus, mas indica que os crentes participam do sofrimento de Cristo a enfrentar perseguições pelo Evangelho. O conceito de sofrer com Cristo é teologicamente consistente com outros textos do Novo Testamento. Então está aqui os textos aqui. Porque é interessante que o Ronaldo fala essas coisas, mas ele não cita outros versículos no contexto e outros versículos corroborando o que ele está alegando. Não, ele pega isolado ali. Ele isola do contexto, manipula, como o Tony faz, né? Isola e tira uma conclusão que não existe. Né? Então a alegação de que Paulo está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi completo, que ele veio para completar o sofrimento de Cristo, é um mal entendido sobre o que ele realmente expressa em Colossenses 24. Então aqui está o versículo, tá? Em que Paulo não está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto, mas sim que ele está disposto a sofrer por causa da missão que Cristo lhe deu. Tá? O uso do verbo completar, em grego, antanplero, refere-se a Paulo completar ou continuar as aflições de Cristo de maneira simbólica, até o fim até na volta de Cristo, né, nesse sentido simbólico, como parte de sua missão de pregar o evangelho e construir a igreja. Então, o sofrimento de Cristo, especialmente sua morte da cruz, foi completo e suficiente para a salvação da humanidade. A Bíblia é clara sobre isso em passagens como João 19:30, onde o Ronaldo nos cita, onde Jesus diz, está consumado. Isso significa que nada falta no sacrifício de Cristo. Não há contradição nenhuma entre Jesus e Paulo aqui. Quando Paulo fala sobre completar o que falta nas aflições de Cristo, ele não está dizendo que o sacrifício de Cristo precisa de algo mais. E, em vez disso, ele está se referindo ao sofrimento que ele, como apóstolo, precisa enfrentar em prol do Evangelho. Ele se vê como um continuador da missão de Cristo, disposto a sofrer por amor à igreja e ao cumprimento da obra de Deus. Portanto, Paulo não está sugerindo que o sacrifício de Cristo foi incompleto. Ele está falando sobre seu próprio sofrimento e como ele compartilha as aflições que Cristo enfrentou ao cumprir a missão de pregar o Evangelho como colaborador de Cristo. Esse tipo de sofrimento é parte de continuar a obra de Cristo, não de adicionar algo à sua obra redentora. É isso que ele está dizendo. E Paulo veio completar o que falta aos sofrimentos de Cristo através do seu corpo pela igreja. Que forçação de barra, hein, meu? Então Cristo não foi o bastante, o sacrifício de Cristo. Foi preciso vir Paulo para completar. Quem mais diz isso, amigo? Quantos então, acadêmicos dizem isso? Como o que aqui, ó? Como Cristo, o Messias. Complicado, né, pessoal? Não, complicado é que você está fazendo. Complicado é distorcendo, forçando a barra, Paulo. Bastante, precisou vir Paulo. Eu vou citar só um versículo aqui controverso, que é Filipenses 1:21, tá? Eu vou ler do 20, tá, que é melhor. Minha expectativa e esperança é de que em nada, engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo,
e o morrer é lucro. Aqui a Bíblia de Jerusalém opta por uma tradução diferente, pessoal. Deixa eu ver se eles comentam aqui. Não, eles não comentam nada interessante. Mas geralmente as outras traduções no grego, elas dão a entender o seguinte, que Paulo falou que Cristo seria engrandecido no seu corpo, tá? Mas como eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, eu vou me atentar só ao versículo 21. Que ele fala, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que ele está dizendo? Que viver para ele é Cristo e morrer é lucro. O problema, pessoal, é que aqui nesse texto ele fica ambíguo. Quando ele fala que viver... Ambíguo, presta atenção. Para ele é Cristo, dá a entender que ele é o Cristo. O quê? Presta atenção. Para mim, viver é Cristo. E morrer, se eu morrer, é lucro. Mais ou menos isso, tá? Porque ali o texto no grego, ele fica bem ambíguo, falta alguns... Não tem nada de ambíguo, nós já vamos ver. Ali para emendar o texto, então esse texto fica com uma dupla interpretação. Interessante, você vê que não analisa o texto grego original, só analisa as palavras separadas, tá? Isoladas. Então cada um interprete aí como quiser. Mas não é culpa do texto, não. O fato é que Paulo, muitas vezes, ele se coloca como se ele fosse o próprio Cristo. Errado, você está forçando a sua interpretação no texto. Exegese. Ao ponto de querer completar no seu corpo o que falta o sofrimento de Cristo. Quer dizer, então que Cristo não sofreu bastante. Ai, minha nossa. Como alguém pode ver uns vídeos desse? Vamos lá ver. Seguidores, né, dele, né? Quando Paulo diz que o viver é Cristo e morrer é lucro, ele não está sugerindo que a obra de Cristo na cruz não foi suficiente. Ao contrário, ele reconhece a totalidade e a perfeição do sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo Paulo vê sua vida como uma extensão da missão de Cristo. O sacrifício de Cristo foi completo e suficiente para a salvação dos crentes. Está lá em Hebreus 10, 10 a 14. O que Paulo está dizendo é que para ele viver significa viver para Cristo, enquanto morrer representa ganhar uma recompensa eterna com ele. O apóstolo Paulo vê sua vida dedicada a Cristo como seu maior propósito. Em muitos momentos de suas cartas, ele se descreve como um servo de Cristo, e viver para ele é seguir a missão de Cristo, espalhar o evangelho, edificar a igreja e viver de acordo com os princípios cristãos. Quando ele afirma que o viver é Cristo, ele está expressando sua identificação total com Cristo e com o propósito divino de sua vida. O lucro mencionado por Paulo, já falamos sobre isso, se refere à sua expectativa de ser finalmente reconciliado com Cristo de maneira plena, sem as limitações da vida terrena. Morrer é ganho porque ele acredita que ao morrer ele estará em estado de maior comunhão com Cristo, o que ele considera como maior recompensa. Não se trata de uma falta na obra de Cristo, mas de uma perspectiva cristã de que a morte não é o fim, mas uma transição para a glória. Embora a Bíblia de Jerusalém traga uma tradução ligeiramente diferente, em outras traduções a ideia permanece a mesma. No grego, o verbo megalinain, engrandecer, aparece em Filipenses 1:20, onde Paulo expressa seu desejo de que Cristo seja engrandecido em seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isso não significa em qualquer insuficiência na obra de Cristo, mas em como a vida e a morte de Paulo devem ser uma forma de exaltar a Cristo, como ele já falou anteriormente em sua carta. Filipenses 1:20. O texto grego não é ambíguo a ponto de sugerir que Paulo se coloca como Cristo. Ele usa o verbo viver no sentido de viver para Cristo, ou seja, a sua vida é dedicada à missão de Cristo, e não como se ele fosse Cristo. Ele está expressando que ao viver, ele quer seguir o exemplo de Cristo. E ao morrer, ele será recompensado, estando com Cristo, o que é um lucro para ele. Não há nenhuma indicação de que Paulo esteja afirmando ser o próprio Cristo. Ao contrário, ele frequentemente se coloca como servo de Cristo e imita Cristo, mas sem jamais indicar ser o próprio Messias. Tá? Nós já falamos sobre essa questão de completar. Tá? Portanto, o ponto principal de Filipenses 1:21 não é afirmar que o sacrifício não foi completo, mas sim que Paulo considera sua vida e sua morte como oportunidade de glorificar a Cristo. E aqui, pessoal, tem uma análise direta do texto grego aqui, tá? Que a tradução é essa mesmo, aqui está o texto em grego. E aqui, porque para mim ver é Cristo e morrer é lucro. Não há ambiguidade no uso do verbo aqui, desse verbo, viver, ou no substantivo Christos, Cristo. O significado do versículo é claro. Viver é Cristo, já falamos sobre isso, e morrer é lucro. Simples, tá? Paulo está dizendo aqui, ó. Então, não é isso que o Ronaldo está falando, alegando. Não tem contradição, ambiguidade nenhuma, tá? Ambíguo. E para finalizar, pessoal, aqui em Mateus 24, aquele famoso versículo que eu tanto cito, né, que os cristãos desrespeitam. O pessoal gosta desses títulos, né? Bombásticos. Aqui Cristo não é o Messias. Aqui é uma forma genérica, tanto que está no plural. Ó.
muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, pode ser ungido, pode ser um enviado. É genérico. Agora, aquele versículo que eu falo tanto, no versículo 26, ele já não está falando de Messias, ele só fala de forma genérica Jesus. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até ele. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Porque assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Poente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele está dizendo aqui? Se alguém disser que viu Cristo no deserto, no telhado, em algum lugar, não acredita. A vinda dele seria como um raio que é do Oriente ao Ocidente, ou seja, não seria um evento particular para ninguém. Basicamente, Jesus está dizendo, eu não vou aparecer particularmente para ninguém, nem em cima da casa, nem no deserto. Se alguém disser para você, filho, eu vi Jesus no deserto, eu estava andando, vi uma voz, apareceu para mim, não creiais. Ali já é de forma genérica. O que Jesus está falando? Para não acreditar, seja lá quem for. Pode ser Paulo, podia ser Apolônio de Tiana, podia ser um grego, podia ser um romano, podia ser até um irmão de Jesus que chegasse e falasse, pessoal, eu estava andando ali no deserto, eu vi Jesus. Já falamos sobre isso, né? Creiais. Se alguém vos disser, esse alguém, ele não está se especificando ao Messias, ele está falando de forma genérica. Se eu disser assim para vocês, ó. Genérica, vamos ver bem isso, ó. Ele diz genérico. Ó, alguém. Se alguém pedir Pix em nome do Ronaldo analisando as escrituras, não acreditem. A comparação. Eu estou me referindo a alguém específico, pessoal? Não, eu estou falando de forma genérica. Se alguém ligar para você ou mandar uma mensagem pedindo Pix por mim, não acredita, que eu não estou pedindo Pix para ninguém. Então, aqui é a mesma forma. Se alguém disser que viu Cristo no deserto, não acredita. Agora, os cristãos que seguem a Cristo, ao contrário, eles não só acreditam em Paulo, que contradiz enormemente Jesus. Não contradiz. Não contradiz. Nenhum acadêmico sério, nem os comentaristas em toda a história. E não é alguém que nasceu ontem, pessoal com vídeo do YouTube, que vai falar isso, que vai achar que está falando a verdade. Verdade, né? Jesus, como ainda por cima defende, né? Fazer esse malabarismo todo para dizer que realmente aqui não é Paulo. Não, amadinho. Aí era falsos messias, e havia um falso messias dizendo que era um messias em nome do Messias. Já expliquei tudo isso e você não mostrou os meus argumentos no primeiro vídeo. Com fontes, você só alegou o que eu falei. Eu já expliquei tudo isso. Ou seja, os cristãos estão há 2000 anos desrespeitando, desobedecendo Jesus. É por isso que Gandhi falou aquela famosa frase, né? Não há nada mais desonesto aos ensinos de Cristo do que as epístolas de Paulo. Porque como Gandhi não era cristão, quando ele leu os evangelhos e as epístolas, ele percebeu que Paulo não tem nada a ver com Jesus. Ele percebeu? Gandhi é um teólogo impressionante, né? Então, a alegação dele aqui é que Jesus contradiz a possibilidade de falsos cristos no deserto ou em locais isolados. Jesus está advertindo seus seguidores a não se deixarem enganar por manifestações localizadas e privadas, que seriam inconsistentes com a natureza pública e universal da sua segunda vinda. O aviso é sobre enganos escatológicos, não sobre líderes específicos como Paulo. Associar Paulo a Mateus 24, 24 e 26 é uma leitura anacrônica que ignora o contexto apocalíptico do texto. A alegação de que em Mateus aqui, Mateus 24, 5, a palavra Cristo, tá, é genérica e não se refere ao Messias, é incorreta. No versículo, Jesus está alertando sobre falsos cristos, ungidos ou enviados, que se apresentariam como se fossem o próprio Messias. A palavra Christos, no grego, é usada de forma específica para se referir ao Messias prometido. A tradução do termo não é genérica, mas sim ligada à ideia de ungido, alguém com papel messiânico, como Jesus mesmo foi reconhecido. Portanto, quando Jesus fala sobre falsos cristos, ele está se referindo a pessoas que tentarão enganar outros afirmando ser o Messias, e não ao uso genérico do termo. Tá? A ligação de que Jesus não está se referindo aqui especificamente a falsos cristos, mas de forma genérica, não é correta. Então, nós já vimos aqui por quê. Tá? E o mais aqui interessante. O contexto mostra que a advertência de Jesus é contra falsos messias, não apenas contra qualquer tipo de pessoa que alegue ter visto Jesus. A alegação de que Jesus se referia a uma forma genérica, como no exemplo de pedir Pix em nome de Ronaldo, não é válida no contexto de Mateus 24, 26 e 27. Quando Jesus fala sobre falsos cristos, ele está claramente se referindo a pessoas que afirmam ser o Cristo, o Messias, ou que estão atuando em nome dele, o que tem um significado específico na tradição cristã. A palavra Cristo no Novo Testamento se refere diretamente ao Messias prometido, e a advertência de Jesus é sobre aqueles que se apresentam como tal com a intenção de enganar. Comparar isso a um pedido de Pix
é uma analogia equivocada, pois no caso de Mateus 24, Jesus está falando de falsos messias que se apresentariam de forma intencionalmente enganosa, não de uma questão vaga ou genérica de pessoas que fazem alegações sobre um nome comum. Portanto, o contexto de Mateus 24 se refere a falsos messias, não a qualquer tipo de afirmação genérica. A ideia é clara, não devemos acreditar em pessoas que afirmam ser o Cristo, o Messias, mas essa advertência não se aplica a todas as formas de alegações sobre Cristo. Tá? Já falamos sobre isso. Tá? A alegação de que os cristãos desobedecem a Jesus ou seguir Paulo, que Paulo contradiz enormemente os ensinamentos de Cristo, não é sustentada pela totalidade do Novo Testamento e pela teologia cristã. A visão cristã tradicional entende que Paulo foi um apóstolo autorizado por Jesus que pregou o evangelho de Cristo com fidelidade. Embora algumas de suas cartas, em certos pontos, possam ser difíceis de entender, não há uma contradição fundamental entre os ensinos de Jesus e Paulo. Eu quero aí que o Ronaldo me mostre acadêmicos que concordam com ele. Né? Paulo nunca se colocou como substituto de Cristo, mas como mensageiro do evangelho de Jesus. Em muitos momentos, ele enfatizou que sua missão era espalhar a mensagem de Cristo e exortar os crentes a viverem conforme os ensinamentos de Jesus. A citação de Gandhi e de que as epístolas de Paulo são desonestas aos ensinamentos de Cristo é uma interpretação pessoal de alguém que, embora tivesse grande respeito por Jesus, não estava familiarizado com o contexto cristão completo. Para os cristãos, tanto os evangelhos quanto as epístolas de Paulo são partes fundamentais das escrituras que, juntas, revelam a mensagem completa do evangelho. Portanto, a ideia de que Paulo contradiz Jesus não é uma interpretação válida para a grande maioria dos cristãos que veem a obra de Paulo como parte integral do plano de salvação revelado por Deus. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Concluindo, conclusão, né? O vídeo apresenta interpretações isoladas e distorcidas de textos bíblicos, ignorando contextos históricos, linguísticos e teológicos. Ao considerar a exegese acadêmica e as evidências contextuais, os argumentos apresentados carecem de fundamento sólido. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho, tá bom? Para receber as notificações. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.